Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. E o assunto desta vez é com relação aos anjos. Desta forma, o que vem a ser exatamente um anjo? Qual a definição de anjo? Qual o significado da palavra anjo? Você sabe a resposta para essas questões? Entenda. Para o sistema religioso, para a sociedade em geral, anjos são seres místicos que possuem corpos espirituais com asas. Sim, estes supostos anjos, eles vêm de uma outra dimensão, de um suposto reino dos céus. Porém, será que essa descrição ela fecha com a realidade das escrituras sagradas ou apenas se trata de um folclore cultural adquirido por gerações e por séculos? Sim. Qual é a realidade? O que vem a ser um anjo? Entenda, a palavra anjo significa mensageiro. Sim, um mensageiro de Deus. Por acaso os profetas, eles não foram os mensageiros de Deus? Sim. E os apóstolos? Também. Neste caso, eles eram os anjos do Senhor. Entenda, anjo não é um ser espiritual que cai de paraquedas do reino dos céus aqui e vem batendo as asas como um passarinho. Se você acha que eu estou equivocado, use a lógica e raciocine junto comigo sobre as passagens bíblicas que estarei te apresentando a partir de agora. Vamos para o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, aonde diz: Eis aqui, eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Fazendo alusão assim a João Batista, o qual iria preparar o caminho para o Senhor. Neste caso, João Batista ele possuía asas? Não. João Batista veio dos céus, de uma outra dimensão? Não. Ele nasceu de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Veja, no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 11 ao 13, o que diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista, que era o anjo do Senhor que iria preparar o caminho para o Senhor. Então, já podemos ver aqui que este anjo se tratava apenas de um mensageiro de Deus, o qual é a descrição da palavra anjo. E este mensageiro possuía um corpo natural, um corpo humano. Vamos dar continuidade no livro de Malaquias 3:1, dentro do mesmo versículo. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Jesus é o anjo do Senhor. Agora eu te pergunto, Jesus possuía asas? Não. E Jesus, ele supostamente, vamos dizer assim, ele possuía um corpo espiritual, ou ele era apenas um homem que possuía um corpo natural? Sim, ele nasceu de Maria, foi gerado em um ventre de uma mulher. Desta forma, temos dois homens, que são dois anjos do Senhor, dois mensageiros. Vamos dar continuidade. Analise comigo. No livro de Juízes, capítulo 13, versículo 3 e 6 diz: Apareceu o anjo do Senhor. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. E por certo que era um homem, porque até mesmo alimento eles ofereceram a ele. Porque era um homem. São três homens que eram três anjos, três mensageiros do Senhor. Está vendo como isso começa a contrariar a sua lógica? Vamos agora para o livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 1 e 3. E o 5 também. Na passagem de Ló. Ao anoitecer vieram os dois anjos. Vieram até Ló. E foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar os pães, asmos e comeram. Vamos parar por aqui. Os anjos eram dois homens. E eles se alimentaram, tal como Jesus. Quando ele ressuscita, os discípulos apavorados, achando que estavam vendo um espírito, Jesus disse: tem alguma coisa para comer? E Jesus comeu com eles. Neste caso, os dois anjos que chegam até Ló, eles comem. Porque são homens. Então, os anjos de Deus são homens, são mensageiros de Deus. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1 ao 8. Apareceu o Senhor a Abraão, levantou ele os olhos e eis três homens em pé em frente dele. Neste caso era Deus e dois anjos.
E Abraão diz: traga-se um pouco de água, lavai os pés, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças. E tomou também uma coalha de leite, um novilho que mandaram preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Tanto Deus quanto os dois anjos eram homens, e eles comeram. Todos os anjos eram homens, porque são mensageiros de Deus. Veja, como isto vai de contra a lógica apresentada pelo sistema religioso, que acaba se alimentando de leite, nutrindo as pessoas dentro do sistema religioso com leite até os dias de hoje. São incapazes de compreenderem a interpretação real das Escrituras Sagradas. Veja o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Espera aí. Deus está mandando João escrever aos anjos das 7 igrejas. Mas uma carta escrita com uma caneta? Sim, porque eles eram homens. Sim, João é um mensageiro de Deus. O apóstolo João era um mensageiro que estava escrevendo uma mensagem para um outro mensageiro que estava na igreja de Éfeso. E ele diz: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Sim, este anjo que estava lá na igreja de Éfeso era um homem, era um mensageiro de Deus. Por isso que Deus conhecia as obras dele, porque ele era um homem. Veja no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Anjos eleitos? Quem são eleitos são os homens. Veja, esses eleitos nada mais é do que nós, seres humanos. Quando diz aqui, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Os apóstolos eram os anjos eleitos, eles eram os mensageiros de Deus. Eles eram os mensageiros eleitos por Deus. Eles que traziam as boas novas da parte de Deus. Sim, os apóstolos. Entenda, a palavra mensageiro, a palavra anjo é mensageiro. Mensageiro de Deus. Os profetas foram os mensageiros de Deus. Os apóstolos foram os mensageiros de Deus. Veja o que consta no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. A palavra falada pelos anjos? Sim, a palavra falada pelos mensageiros de Deus, os quais eram os profetas, permaneceu firme. Estamos falando dos profetas. Eles eram os anjos do Senhor. Livro de Atos 7,53. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não as guardastes. A lei foi dada pelos anjos. Sim, pelos anjos de Deus, os profetas. Os profetas nos concederam e nos entregaram a lei. Moisés era um anjo do Senhor. Moisés nos concedeu a lei. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19. A lei foi promulgada por meio de anjos. Sim, ela foi divulgada, foi disseminada por anjos. Esses anjos eram os profetas. Veja, entenda uma coisa. Se você acreditava que anjo era um ser místico com asas, esqueça. Quando faz alusão às escrituras que o anjo vem do céu, ou que ele sobe para o céu, isso dá-se a entender do nascimento do Espírito. Quando o homem nasce do Espírito, veja bem, o Espírito vem do alto sobre ele. Uma vez que o homem nasce do Espírito, ele se torna um ser espiritual. Aí se dizer que o anjo é um ser espiritual, porque o homem que nasce do Espírito, ele se torna um ser espiritual. Os profetas eram seres espirituais. Eles eram os anjos espirituais que haviam vindo do céu. Sim, fazendo alusão ao Espírito, tal como Jesus. Quando ele se batiza, ele olha para o alto e vem o Espírito de Deus em forma corpórea de pomba sobre ele, dando-se a entender que o Espírito vem com asas, vem do céu. Entenda? Esta é a descrição do anjo. O anjo é um mensageiro de Deus. Reflita junto comigo, existem vários mensageiros. O correio são mensageiros, mensageiros dos homens. Para ser mensageiro de Deus, deve-se primeiro nascer do Espírito, porque aí este anjo é um ser espiritual, que não é desta terra. Sim, uma vez que você nasce do Espírito, você é um ser espiritual, você é um concidadão dos céus. Desta forma, você veio dos céus, porque estamos falando do Espírito que veio sobre você. Este Espírito é espiritual. Este é o mensageiro de Deus. O homem que nasceu do Espírito, ele é um ser divino. E dessa forma podemos sim dizer que ele veio do céu. O único problema é que ele não veio com asas,
Ele não está ministrando a palavra, levando a mensagem de Deus entre os homens com um corpo espiritual no qual os seres humanos não são capazes de ver. Muito pelo contrário. Eles estão aqui neste lugar possuindo um corpo humano. Eles falam a língua dos anjos, né? Qual é a língua dos anjos? A língua espiritual, a qual o sistema religioso até hoje não é capaz de compreender. Eles entendem e interpretam as escrituras segundo a razão, segundo a lógica do ser humano. Mas veja bem, analisa comigo. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que os profetas falaram é espiritual. O que os apóstolos falaram é espiritual. O único problema é que o sistema religioso não consegue enxergar a verdade espiritual contida nas escrituras. Eles não enxergam porque eles ainda não nasceram do Espírito. Porque quando eles vierem a nascer do Espírito, eles irão discernir as coisas espirituais contidas nas escrituras. As coisas espirituais, sim, a Bíblia é um livro espiritual para aquele que a discerne espiritualmente. Para as pessoas que ainda não nasceram do Espírito, é apenas um livro de história. É um livro contando a história de Jerusalém, de Israel, das guerras, das batalhas, das altas e das baixas. Enfim, é apenas um livro histórico. Eles vendo Jesus sendo pregado lá na cruz, que na realidade é a morte e crucificação deste homem natural, nada tem a ver com aquela passagem. Mas enfim, foi-se utilizado de muitas formas e de muitas maneiras para abrir o nosso entendimento. Mas as pessoas não querem abrir o entendimento para enxergar a realidade, que um anjo significa mensageiro de Deus. E os mensageiros de Deus foram os profetas, foi Moisés. Sim, Moisés, ele nos entregou a lei. A lei foi entregue pelos anjos. A lei foi ministrada por anjos. Jesus era o anjo do Senhor. João Batista foi o anjo que preparou o caminho do Senhor. Todas essas descrições fazem alusão aos anjos, aos mensageiros de Deus. Aí você pode dizer, mas está lá no livro de Apocalipse que vai ter uma batalha no céu e vai ter anjo para lá e anjo para cá. Meu querido, cresce espiritualmente, desperte, abre os seus olhos. Tudo é uma ilustração para abrir o seu entendimento, meu amigo. Essa batalha é aqui. É aqui, em você. Não existe nada fora de você acontecendo. Este mistério de Deus está acontecendo dentro de nós. Cristo em nós. O mistério que esteve oculto das gerações e dos séculos. O reino dos céus está dentro de nós. Não vai haver uma batalha fora de nós. O reino dos céus está aqui. O homem, o iníquo, está aqui. O homem espiritual se encontra presente aqui. Tudo há de acontecer aqui, em nós. Bom, seria isso, meu amigo. Fique na paz de Deus. Use a lógica, raciocine. Chegue a uma conclusão por você mesmo. E até o próximo vídeo, porque vem mais pela frente.